Então convido para compor a mesa Dr. Adolfo Lindenberg, presidente do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Convidamos Sua Alteza Imperial Real, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Convidamos o nosso conferencista, professor Julio Loredo. Convidamos agora o Dr. Alejandro Escurra, da TFP do Peru. E também Dr. Paulo Henrique Chaves, jornalista e o tradutor da obra. Com a palavra, Dr. Adolfo Lindenberg. Dom Bertrand de Orleans e Bragança, senhor Nelson Barreto, senhor Paulo Henrique Chaves. Eu quero dizer que a publicação desse livro foi para mim uma emoção muito grande, porque esse livro corresponde à última iniciativa do Dr. Plínio no combate à Revolução. Ele encarregou o Sr. Júlio Loredo e o auxílio do Sr. Péricles Capanema para escrever uma obra que definisse o que é a teologia da libertação. A teologia da libertação não deve ser, como muitos supõem, uma esquisitice dos bispos aqui do Brasil, da CNBB. Não, mas é a fina ponta da revolução teológica no mundo. Então, se nós imaginarmos uma cordilheira de heresias, de falsos movimentos, más interpretações, a teologia da libertação é o Everest dessa cordilheira. E é assim que nós queremos encará-la. Daí também a importância do livro. Dr. Plínio dizia o seguinte, que a teologia da libertação é a síntese de todas as heresias. E queria também que fosse provado que é uma nova teologia, uma nova eclesiologia, visando o novo enfoque da doutrina e da moral católicas, a nós ensinados até agora pela Igreja. Às vezes a gente, para conhecer uma realidade, é interessante observar o oposto. Então, para conhecer conhecendo a luz, nós podemos conhecer a escuridão. Conhecendo a transcendência de Deus, nós podemos compreender o horror do panteísmo. Então, nós também podemos aplicar para o nosso caso contrário o seguinte: todo o pensamento de Dr. Plínio, tudo que ele significou, todo o caráter dele, enfim, a figura do Dr. Plínio é a antítese perfeita da teologia da libertação. Não só antítese, é o oposto diametral. Pode-se dizer que, poderia-se analisando vocês a teologia da libertação, a gente conheceria o que o Dr. Plínio é. Porque é exatamente item por item. Aqueles mais velhos que conheceram o Dr. Plínio podem compreender um fatinho mínimo que eu conto agora. Imaginem os senhores se o Dr. Plínio assistisse a seguinte cena, duas cenas. Uma, o Papa dirigindo um Fiat. Outra, um cardeal paramentado andando de bicicleta na colunata do Vaticano.
Quer dizer, esses dois cenas despertariam no Plínio uma indignação fantástica. Então é preciso que a gente veja toda a revolução que está ocorrendo agora no mundo como tendo a teologia da libertação como elemento que a provocou. O capitalismo selvagem, lá no início do século XIX, e os escritores românticos franceses, sendo o principal deles o Victor Hugo, denunciaram as situações miseráveis que os operários viviam nas minas e nas fábricas, saindo das suas cidades do interior do país, foram morar nas grandes cidades industriais. E, em reação a essas situações miseráveis, apareceram vários movimentos. Um deles, do São João Bosco, que fez muitas coisas para melhorar a situação deles. E também apareceu os movimentos ditos sociais, de fundo esquerdista, e que no fundo não era até para resolver o problema dos operários, mas era para coadunar o socialismo que estava aparecendo com a Revolução Francesa e com a religião católica. Então, fazer um melting point dos três. Então, aí apareceram durante o século XIX uma série de movimentos sociais, mas sempre com a palavra talismânica social. Agora, nesse nosso século, nós encontramos vários movimentos, o liturgicismo, o progressismo, o modernismo denunciado pelo Papa Pio X, que não são mais nada do que uma continuação dessas heresias do século XIX. Então nós encontramos pela frente uma série de noções, de movimentos, de heresias, que aparentemente são autônomos, mas de fato não são autônomos. Eles estão dirigidos exatamente por uma entidade que planeja, faz e que quer colocar acima de tudo a teologia da libertação. Para conhecer bem a teologia da libertação, confirmando o que eu digo aos senhores, eu vou citar a descrição que o próprio Gutierrez, que a fundou, fez dela. A teologia da libertação é uma tentativa de compreender a fé no interior da praxis concreta, histórica, libertadora, subversiva dos pobres desse mundo, das classes oprimidas, dos grupos étnicos desprezados, da cultura marginalizada. Tem todos os elementos que estão sendo relatados pela mídia, etc. Exatamente. Minorias perseguidas, grupos étnicos, etc. Classes oprimidas. Outra descrição também. A luta revolucionária contra toda a estrutura de opressão em vista da libertação total. Quer dizer, é um conteúdo revolucionário, satânico, como nunca encontrei em nenhuma outra declaração. Então, encerrando essas minhas primeiras palavras, eu convido para os senhores não só atenderem bem a discussão de hoje, mas também lerem os livros. E não só lerem os livros, mas também agirem junto aos seus parentes, amigos, padres conhecidos, para alertá-los do perigo que significa a teologia da libertação. Dedicou-se desde então a divulgar os ideais de tradição, família e propriedade no exterior, primeiro na América do Sul e depois nos Estados Unidos e na Europa. Além de escritor e jornalista, é também formador de jovens, professor universitário e conferencista especializado em temas de atualidade religiosa e sociopolítica. Radicado na Europa desde 1994, preside atualmente a TFP italiana e é diretor das revistas Tradizione, Famiglia e Proprietà e SOS Ragazzi, ambas de Roma. Seus escritos são reproduzidos em publicações de numerosos países. Convidamos o professor Rui, se puder falar daqui.
Excelência Imperial e Real, caríssimo Dr. Adolfo Lindenberg, presidente do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, minhas senhoras, meus senhores, é sempre um prazer voltar para uma cidade onde eu morei quase 15 anos. Só bem que o meu português é mais ou menos aceitável. Isso é fruto de 15 anos de ter morado nesta cidade. Ter morado nesta cidade onde colaborei muito intimamente com o professor Plínio Corrêa de Oliveira, especialmente na elaboração deste livro, que eu tenho a honra de apresentar hoje. E digo a honra porque é fruto, primeiro, da educação que recebi dele, depois da doutrina que ele mesmo deu como esquema para escrever este livro, e, finalmente, porque ele revisou a versão original deste livro no ano 1990. Este livro ficou engavetado quase 30 anos por circunstâncias que eu agora não tenho tempo para narrar, mas a versão original foi revisada pessoalmente pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira. Portanto, é uma honra apresentar este livro que eu não considero meu, quanto considero que é um livro fruto do apostolado do saudoso Dr. Plínio. Todos os senhores sabem, se lembram, 1917. O comunismo toma conta da Rússia. País enorme, cheio de possibilidades, cheio de meios de expansão, e desde a Rússia começa a conquistar o mundo. Porque, a diferença de outras ideologias, o comunismo é uma ideologia internacionalista, mundialista, que quer dominar não só o mundo todo, geograficamente, mas o homem todo em todas as suas potencialidades. Abocanhou logo a Europa Oriental, se abalançou sobre a Europa Ocidental. Quando chegou aos países do centro, do sul da Europa, ele se bateu com um problema, com um muro, com um obstáculo que ele teve que começar a contornar. Era a fé católica de países como Espanha, países como França, países como Portugal, Itália, etc. Dois exemplos rapidíssimos, porque o tempo é tirano. Espanha, os senhores se lembram, os comunistas tomaram conta do governo em 1936, houve uma reação dos católicos, houve uma guerra civil do ano 36 ao 39, uma guerra, graças a Deus, vencida pelos católicos, ganha pelos católicos, uma guerra que foi oficialmente qualificada pela Igreja de cruzada. Foi a última, historicamente foi a última cruzada. Itália, 1948, o Partido Comunista estava por tomar o poder, um pouco pela força, um pouco pelas urnas. Aí o Papa Pio XII, saudoso Papa em tantos aspectos, convocou o então presidente da Ação Católica Italiana, Dr. Luigi Gedda, que o Dr. Pino conheceu quando esteve em Itália, e disse: olha, precisamos organizar o laicado católico para nos opormos ao comunismo, ao Partido Comunista. E Dr. Luigi Gedda organizou o que se chamam os comitati civici, os comitês cívicos, deram a volta na situação e a democracia cristã ganhou sobejamente as eleições de 48. E nunca mais o Partido Comunista teve maioria na Itália. Esse problema se acrescentou, se agigantou, o problema, quer dizer, da reação da Igreja Católica à penetração do comunismo, se agigantou quando o comunismo começou a tentar penetrar a América Latina. O nosso continente hoje tem, desgraçadamente, tem grandes minorias chamadas evangélicas. Nesse então era maciçamente católico. Quando o comunismo começou a tentar entrar nos nossos países, bateu-se logo com a reação ferrenha da Igreja Católica. Figuras como, falando do Brasil, o cardeal Dom Sebastião Leme, do Rio de Janeiro, o arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, etc. Agora,
Dr. Plínio diz muito claramente, quando fala do Brasil, ele diz: o Brasil é uma nação visceralmente católica e a qualquer inimigo da Igreja, desde que seja assim combatido por ela, é dificílimo conquistar o poder no país, é impossível manter-se estavelmente nele. A Igreja Católica era o grande baluarte contra o comunismo. Ora, os comunistas entenderam isso e já desde os anos 30 começaram a mudar de tática. Inicialmente foi a chamada politique de la main tendue, quer dizer, a política da mão estendida. Eles, em vez de combater os católicos, eles viram que quando combatiam os católicos reagiam. Começaram a dialogar. Lembre-se desta palavra, diálogo. Começaram a dialogar. Não só a dialogar, mas começaram a infiltrar a Igreja Católica em todos os níveis para poder manipulá-la desde dentro. Vocês sabem que a Igreja Católica, por promessa divina, é indestrutível. Desde fora não se pode destruir, mas de dentro sim. Então, por exemplo, em Moscou foi criado o Instituto para a América Latina da Academia das Ciências, da URSS, da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. Dentro desse Instituto da América Latina tinha toda uma secção, como se fosse uma faculdade da universidade, dedicada a secção ao estudo da Igreja Católica. Ora, infelizmente, esta penetração comunista, dialogante e infiltrante nos meios católicos, encontrou na Igreja Católica situações muito favoráveis. Infelizmente, que é o que o Dr. Adolfo acenou, já na Igreja Católica lavravam tendências desde muito tempo antes, que estavam levando setores cada vez maiores, cada vez mais grandes, cada vez mais importantes, rumo à esquerda. Por exemplo, o Dr. Adolfo mencionou muito bem a reação dos católicos diante do assim chamada questão social no 1800. Alguns católicos reagiram bem. Temos que ajudar os pobres, temos que organizar as famílias, etc. Outros católicos, influenciados pela Revolução Francesa, começaram a ver no proletariado a nova classe social que tinha que levar o mundo para o futuro. Em vez de ajudar os pobres a melhorar a sua situação, eles começaram a usar os pobres como alavanca, a luta de classes, como alavanca para lutar contra as classes dirigentes, contra a chamada burguesia, contra o chamado capitalismo, para estabelecer o socialismo. Estou falando de metade do 1800. Por exemplo, eu tenho aqui umas frases que eu vou citar só 2 ou 3 frases, porque uma das coisas que o Dr. Plínio nos ensinou é quando a gente fala por um auditório brasileiro, não pode ler não, tem que olhar nos olhos, tem que ter contato direto, mas uma ou 2 citações os senhores vão me permitir. Por exemplo, esta frase: cristianismo e revolução são a mesma coisa. O único erro da Igreja é não ser revolucionária. Que ano foi escrita esta frase? 1834. 1834. Era o assim chamado catolicismo social de esquerda. 1848 teve um jantar em Paris de padres socialistas, de padres revolucionários socialistas, se chamavam democratas. No final, houve um brindis a Jesus de Nazaré, o pai do socialismo. Textual: sim, companheiros, digo com toda, um sacerdote, digo com todas as minhas forças que eu sou um padre republicano roxo, socialista mesmo, mas sou também um padre católico. A vocês, trabalhadores, eu digo, etc, etc. Estamos em 1848. Estas tendências, já para o fim do século, virou o que se chamou catolicismo democrático.
Después condenado por San Pío X, primero por León XIII, después por San Pío X y todos sus papas. Ya no século XX, este catolicismo social de izquierda, catolicismo llamado democrático, después comenzó a llamarse socialismo cristão. Ahora, paralelamente, ustedes ven que estoy dando como flashes. Os senhores vão poder encontrar no livro toda a documentação, as citações, todos os nomes, as datas, etc. Paralelamente, tinha uma corrente filosófica e teológica que foi caminhando cada vez mais à esquerda, a nível teológico e filosófico. Os senhores sabem que a Revolução Francesa não foi só contra a monarquia, foi e sobretudo contra a igreja. Os senhores sabem qual era o lema da Revolução Francesa? Todo mundo diz, bom, égalité, liberté, fraternité. Bom, quello era, perdão, escapou na palavra italiana. Isso era o lema externo, o lema público, o lema propagandístico. O lema deles era este: a revolução não vai vencer até que o último padre não seja enforcado nas tripas do último nobre. Não queremos hierarquias na igreja, na sociedade espiritual, não queremos hierarquias na sociedade temporal. Um espírito igualitário, um espírito libertário. Teve católicos que aderiram à Revolução Francesa, teve toda uma corrente de católicos chamados então constitucionais, que movidos pelos ideais revolucionários, não só aderiram à Revolução Francesa nas suas manifestações mais extremas, mas tentaram levar toda a igreja nesse rumo. De aqui nasceu o chamado catolicismo liberal. Como definiam eles o catolicismo liberal? Se o que nós queremos é batizar a Revolução Francesa. Como a teologia da libertação, 100 anos depois, vai querer batizar a Revolução Comunista. Já em 1830, eu não cito, os senhores podem encontrar no livro todas as citações, os documentos. Já os católicos liberais diziam: nós aceitamos, nós invocamos, nós proclamamos a revolução, os ideais da Revolução Francesa e de todas as revoluções que virão no futuro. Deus é o autor do processo revolucionário e nós temos que ouvir a voz de Deus que nos fala no processo revolucionário. Revolução de 1830, 1848, 1870, etc. Essa tendência, condenada muito fortemente por todos os papas da época, no final do século deu no assim chamado modernismo. Deu por quê? Papa Leão XIII, um papa excelente do ponto de vista do seu magistério, um papa um pouco, como chamá-lo, dialogante na sua pastoral. Ele deixou entender que as portas estavam abertas para novas aventuras teológicas, novas aventuras filosóficas. Então criou-se um movimento dentro da igreja, especialmente na França, mas também na Itália, que diziam que nós queremos é a subversão total da igreja. Seus dogmas, a sua disciplina, a sua hierarquia, a sua constituição, para adaptar a igreja católica aos tempos modernos. Essas correntes, Papa San Pío X chamou de modernismo e condenou com uma frase que ficou célebre. Normalmente esta frase é traduzida como: o modernismo é a síntese de todas as heresias. A gente vai ler o texto latim original, diz: o modernismo é a cloaca onde acabam todas as heresias. Isso, linguagem de um papa, San Pío X. Condenados os modernistas, o que fizeram? Formaram o que eles mesmos chamaram, estão todos os documentos aqui, o que eles mesmos chamaram uma maçoneria católica.
quer dizer, uma seita secreta que se escondeu, conseguiu iludir as condenações de São Pio X. São Pio X de novo condenou em 1910 o decreto Sacrorum Antistitum. Diz: os modernistas têm formado um clandestinum fedus, quer dizer, uma liga clandestina, uma seita clandestina. Bom, vem a guerra e tudo fica caotizado, não é fácil acompanhar isso. Os modernistas já estavam planejando os futuros passos. Tanto assim que no ano 1928, Papa Pio XI quis convocar a continuação do Concílio Vaticano I. Os senhores sabem que o Concílio Vaticano I nunca foi oficialmente fechado porque veio a invasão de Roma pelos piemonteses. Imediatamente os cardeais conservadores, os cardeais tradicionalistas, disseram: Santo Padre, não faça isso não, porque os modernistas estão prontos para pular na ocasião e isto aqui vai ser um desastre para a Igreja. E Papa Pio XI teve o bom senso de não convocar um concílio na época, porque os modernistas já estavam preparadíssimos. Agora, os senhores veem que tem duas correntes, uma de ação social esquerdizante que tende ao socialismo, uma corrente teológica e filosófica que tende à heresia. Até agora, estamos em 1920, 30, estas correntes eram sobretudo minorias, eram sobretudo elites intelectuais, eram sobretudo elites acadêmicas universitárias. Nos anos 20 começa o quê? A ação católica. Papa Pio XI, esta é toda uma história muito longa, estou tomando muito tempo nisto, vou acabar logo esta primeira parte. Papa Pio XI reorganizou o laicato católico e formou a nova ação católica. Aí se infiltraram os católicos sociais de esquerda e os neomodernistas. Tem livros de memórias deles que dizem: nós infiltramos todas as organizações tradicionais católicas, as que não conseguimos atrair para nós, as destruímos por dentro, desde dentro. Isso é dito por eles mesmos. Então, os senhores veem toda essa caterva de erros que começa a infiltrar grandes massas do laicato católico, porque quando a gente fala da ação católica não fala mais de grupinhos de intelectuais, fala de grandes massas católicas. E aí foi que, pela primeira vez na história, isso a gente pode dizer em qualquer universidade europeia, que eles aceitam porque é a verdade histórica, pela primeira vez houve uma reação completa, uma reação de síntese a esta infiltração. Se chamou o livro Em Defesa da Ação Católica, 1943, escrito pelo então presidente da Junta Arquidiocesana de Ação Católica Paulista, Dr. Plínio Correia de Oliveira. Foi a primeira denúncia desta infiltração nos meios da ação católica. Ora, os senhores sabem o que aconteceu com ele: perdeu o cargo de presidente, perdeu o jornal que ele dirigia, perdeu até o trabalho, Dr. Plínio, por ter defendido os ideais da ação católica verdadeira. Bom, posto de lado, Dr. Plínio, postos de lado todos os sectores conservadores, os sectores tradicionais, como eu disse, infiltrados e assumidos ou destruídos, a ação católica descamba para a esquerda muito rapidamente. Por exemplo, já nos anos 30, tinha essas missas que hoje chamamos moderna, com guitarra, com tambor, com pandereta, o sacerdote vestido com um pullover, blue jeans, sentado no chão. A gente acha que tudo isso nasceu com o concílio. Não. Isso nasceu, como o doutor Adolfo diz, com o liturgicismo já nos anos 30, 40. Ora, nasce toda uma corrente que se chamou Nouvelle Théologie.
nova teologia. Assim como o modernismo tinha sido condenado por São Pio X, a Nouvelle Teologia foi condenada por Pio XII. Mas condenada já não nos termos fortes e decisivos com que tinha sido condenado o modernismo. Foi condenada assim. A consequência é que chega a fins dos anos 50 e todos os chamados novos teólogos, quer dizer, os teólogos da corrente da Nouvelle Teologia, foram os que fizeram os documentos preparatórios para o Concílio Vaticano II. E allí a gente vê como toda esta constelação de erros e de tendências, etc., chega até os anos 60. Ora, chegamos mais para os nossos dias. Teologia da libertação. Todos os teólogos da libertação que fundaram, porque agora tem uma nova geração, nós vamos ver mais tarde, tem as novas teologias da libertação, mas todos os que fundaram a corrente, todos vieram da Ação Católica. A Ação Católica que já tinha virado fortemente esquerda. Por exemplo, a Ação Católica Brasileira, a JUC, a Juventude Universitária Católica. A JUC, não me lembro, no 61, 2, 3, virou a Ação Popular, influenciada pela Revolução Cubana de Fidel Castro. Em 1967, a Ação Popular vira Ação Popular Marxista-Leninista. Fazem um congresso em São Paulo, secreto, estamos no período militar, portanto não podiam fazer um congresso público, e eles dizem, o que nos separa do comunismo? Nada. Então eles dissolvem a Ação Popular Marxista-Leninista e se juntam ao PCdoB. E dali saíram não só representantes do PCdoB, mas saíram representantes até da guerrilha do Araguaia, por exemplo. No Peru foi a mesma coisa. No Peru teve a UNEC, União Nacional de Universitários Católicos, que virou a coordenação das esquerdas universitárias, que virou esquerda revolucionária universitária, que virou guerrilha. Então da Ação Católica veio a guerrilha. Todos os teólogos da libertação vieram da Ação Católica. Padre Gustavo Gutiérrez, que foi quem fundou, é tido como padre fundador da teologia da libertação, era capelão da UNEC. Frei Beto, os dois Boff, etc. Façam toda a lista dos teólogos da libertação, todos vieram da Ação Católica. Eles se juntaram pela primeira vez em Petrópolis, em 1964. Foi o primeiro congresso do que não se chamava ainda Teologia da Libertação, mas já eram as tendências que foram dar na Teologia da Libertação. E aí temos todos, temos Frei Leonardo Boff, agora ex-Frei, Frei Leonardo Boff, temos o Clodovis Boff, temos o Frei Beto, temos o Padre Gustavo Gutiérrez, sem falar dos estrangeiros, Padre Juan Luis II, vários argentinos, etc. O Congresso Internacional destes Teólogos do ano 1965, onde se realizou? Havana, Cuba. Cuba em plena época comunista. É dizer, hoje continua comunista, mas hoje digamos que a gente pode dizer que se está abrindo. Mentira. Mas digamos, a gente pode tentar tapar o sol com a peneira, mas nessa época não dava. Cuba era comunista e basta. Eles fizeram o congresso deles em Cuba. E logo depois, no ano 67, Cuba fez o congresso chamado Tricontinental. Foi a reunião de todos os grupos subversivos do mundo. As Brigadas Vermelhas da Itália, a ETA espanhola, os montoneros argentinos, etc, etc, etc. Aí foi que o Che Guevara lançou, vocês conhecem aquele proclama, des muitos Vietnams. E aí começou a guerrilha na América Latina, a guerrilha dos anos 60. Ora, como o Dr. Plínio disse,
era impossível introduzir o comunismo, falamos do Brasil, pelas vias políticas. Quando tentaram instaurar o comunismo pelas vias clássicas, a intentona do 35 fracassou. Veio intentona, foram derrotados, teve toda a coluna Prestes, etc. Ficou gironzolando aí por todo o Brasil e não deu em nada. Não deu em nada. Eles entenderam que tinham que entrar pelo lado eclesiástico. Aqui teve um fato absolutamente fundamental. Dom Helder Câmara, todos conhecem. Infelizmente, quem não conhece? Nessa época teve um núncio no Brasil, Monsenhor Lombardi. Normalmente um núncio dura 2, 3 anos, daí muda porque é uma situação que tem um rodízio. Monsenhor Lombardi ficou, não me lembro, mas pelo menos 10 anos como núncio em Brasília, assessorado por Dom Helder, que nessa época era bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Foram eles dois que nomearam todos os bispos brasileiros. Ora, a gente pode se surpreender que o episcopado brasileiro, já nos fins dos anos 60, era maciçamente virado à esquerda. Foram nomeados por Dom Helder. Está aí clarissimamente. Eu paro esta explicação para entrar 2 minutos, mas é importante entrar numa análise um pouco teórica. As senhoras ou os senhores vão me desculpar que seja um pouquinho teórico. Eu sei que normalmente a gente evita entrar muito em doutrina, mas temos que entrar para entender o que é a teologia da libertação. Vocês sabem o que é a revelação. A revelação é o homem, pelas forças próprias da sua inteligência, pode chegar a algumas verdades, como também pelas forças de sua vontade, falo do ponto de vista natural, pode praticar algumas virtudes, mas não pode chegar a conceber todas as verdades. Por exemplo, a Santíssima Trindade. Impossível que um homem naturalmente conceba a Santíssima Trindade. Não pode então chegar a conceber todas as verdades sem uma ajuda de Deus, que Ele, Deus, revela. A coisa é assim assada. Como também não pode praticar duravelmente as virtudes sem o auxílio da graça. Então a revelação é Deus que diz: olha, as coisas são assim, assim, assim. Quem diz? Eu que sou Deus. Isso é revelação. A revelação, nós sabemos, ocorreu no passado, do Antigo Testamento, teve a culminação com Nosso Senhor Jesus Cristo, e essa revelação, que teologicamente se chama revelação pública, acabou com a morte do último apóstolo, que é São João Evangelista. Portanto, estamos em torno do ano 110. Essa revelação está fechada. Tem revelações privadas. As aparições de Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, não fazem parte do que se chama depositum fidei, depósito da fé. Os teólogos da libertação dizem não. A revelação contínua. Já os novos teólogos, a Nouvelle Théologie, diziam isso. A revelação se dá na história. A gente tem que estudar história para entender na história a voz de Deus que nos fala desde a história. É o que eles chamam o Deus da história. Daí vem os filhos dos novos teólogos, quer dizer, os teólogos da libertação, e dizem: sim, senhor, Deus fala na história, mas fala naqueles processos da história que estão puxando a história para frente, que dizem as revoluções. Ora, qual era a revolução ou as revoluções nos anos 60? Era a Revolução Comunista. Era a Revolução Soviética que queria implantar-se. Falamos da América Latina a partir de Cuba. Nessa revolução, eles sentiam a voz de Deus. Então,
os senhores, quando lejam o livro, vão ver todas as frases, todas as citações. O nosso Deus é um Deus que fala através da história. É na revolução dos povos em luta que nós ouvimos a voz de Deus. Então, a primeira ideia que eu quero que os senhores, as senhoras tenham em mente, esta ideia de Deus que fala através das revoluções. Todas, a Revolução Cubana, a Revolução da Nicarágua, a Revolução etc. Segunda ideia, e depois eu volto para a narração um pouco mais concreta, um pouco mais política. Revolução. Como é que a gente sente a voz de Deus numa revolução? Estudando fechado numa biblioteca? Não. A gente tem que participar da revolução. Então, é o que eles chamam da praxis, que é um termo marxista que significa ação. E nós temos que nos engajar no processo revolucionário para ali sentir a voz de Deus que nos fala da revolução. Então, Padre Gustavo Gutiérrez diz: o que é a teologia da libertação? É inserção e militância no processo político revolucionário. É militância. É por isso que eles não falam de estudar teologia, eles falam de fazer teologia. Eu me lembro uma entrevista a um guerrilheiro. Vocês lembram os sandinistas na Nicarágua, anos 78, 9, 80? Uma vez entrevistaram um guerrilheiro com o fuzil Kalashnikov, com a barra. O que você está fazendo? Estou fazendo teologia. A gente pensa que é uma gagueira, que é uma loucura, mas entendem como faz sentido se a gente toma os pressupostos teológicos desta teologia da libertação. Então, a teologia da libertação vai à procura dos processos revolucionários onde tem o que eles chamam pobres em luta. E eu sublinho a segunda parte da frase: em luta. A teologia da libertação, nós vamos ver logo depois, não é a favor dos pobres, é a favor dos pobres em luta. Se você não luta, você não é pobre. Ainda que esteja morrendo de fome, não é pobre. Essa foi uma pergunta que fizeram a um dos fundadores da teologia da libertação, o uruguaio Juan Luis II, que tem vários livros sobre a teologia dos pobres, a palavra dos pobres, pobres, em luta. Às tantas, alguém perguntou: bom, e se um pobre não luta? Então não é pobre. Então tem que ser os pobres subversivos. E a frase que o Dr. Adolfo citou é a praxis subversiva. Se o pobre, aspas, não está engajado numa praxis subversiva, não é pobre. Ele tem o que Paulo Freire chamava, tem uma consciência ingênua, em vez de ter uma consciência crítica. Bom, então, já vem que a noção de pobre para a teologia da libertação é muito particular. Uma palavra sobre a ação concreta da teologia da libertação. Eu disse já no início que em países como o Brasil, mas é Argentina, Peru e toda a América Latina, o comunismo não entra se não é através destas correntes da teologia da libertação e do braço militante dela, que são as comunidades eclesiais de base. As senhoras, os senhores vejam o que é a esquerda no Brasil, é toda a teologia da libertação. O que era o PT? O PT foi fundado num convento de freiras por teólogos da libertação, que já tinham feito a figura do Lula como líder sindical no ABC. Frei Beto foi quem estava junto a ele, tanto assim que o próprio
num congresso das comunidades de base, ele diz: queridos companheiros e companheiras das comunidades de base, vocês sabem quanto me são caras as comunidades eclesiais de base e como eu reconheço o papel que as comunidades de base e a teologia da libertação desempenharam na resistência à ditadura militar, na formação dos movimentos populares, em apoio ao movimento sindical e em particular ao PT. Senhores peguem o MST, senhores peguem o CIMI, senhores peguem todo o que hoje no Brasil é esquerda, é toda a teologia da libertação. Tenho poucos minutos, eu entro imediatamente em dois últimos pontos. Tá bem, vocês falam a favor dos pobres, tá bom, vamos ver onde que vocês aplicaram os seus postulados. O que produziu a aplicação de seus postulados? Pobreza absoluta. Senhores vejam, e neste livro eu faço uma análise país por país, onde foram aplicados os postulados da teologia da libertação. O resultado foi sempre pobreza, pobreza, pobreza. Senhores vejam a reforma agrária brasileira. Defendida, promovida, proclamada pela esquerda católica, pela CEF, a teologia da libertação, etc. O ex-presidente do INCRA, Francisco Graciano, o que diz? Foi o maior fracasso político da história do nosso país. Ele é presidente do INCRA, quer dizer, a pessoa que tem que conhecer as coisas. A um certo ponto eles foram a Cuba, eles teólogos da libertação, e não puderam esconder que Cuba tem uma pobreza absoluta. O que eles fizeram? Escreveram um livro que se chama Carta Teológica sobre Cuba, onde dizem: Cuba é um país que fez um voto coletivo de pobreza. Embora a presença da igreja seja muito fraca, a presença do reino é muito forte. O reino de Deus está escrito nas estruturas cubanas. Há uma grande sobriedade, uma grande austeridade. Eu gostei, Fray Clodovizbo, eu gostei da vida reduzida ao essencial. Bom, daí a pouco eles foram na União Soviética e fizeram um livro chamado Carta Teológica sobre a União Soviética. E o que eles dizem? Desculpem, aqui eu tenho que ler. Encontramos valores do reino de Deus no socialismo soviético. O Espírito Santo mostra a sua presença nos processos revolucionários da libertação, como por exemplo a Revolução Bolchevique de 1917. É impossível não comparar a União Soviética com um imenso convento, onde as pessoas vivem uma vida sóbria. Bom, eu sei que tenho 2 minutos e vou voar. A um certo ponto, eles disseram: bom, gente, a gente está defendendo países que têm pobreza. Vamos ser sérios. O que nós defendemos? Os pobres ou a pobreza? E fizeram um congresso mundial na Espanha e disseram: nós não defendemos os pobres, nós defendemos o princípio da pobreza. Por quê? Porque se todos somos pobres, não vai ter hierarquias. E nós somos igualitários. Nós odiamos as hierarquias. Para não termos hierarquias, não podemos ser dinheiro. Porque onde tem dinheiro, tem quem tem mais, tem quem tem menos. Tem hierarquias, isso não pode ser. 1 minuto, último minuto, os senhores dizem: tá bom, mas o comunismo soviético acabou, não tem mais a União Soviética. Os teólogos da libertação já viram que o comunismo soviético estava caindo. E no ano 1980 fizeram um congresso mundial em Nova York, na sede da ordem religiosa Marignol. E disseram: olha, nós temos que nos reciclar. Para qual é o núcleo, a essência da nossa doutrina? É a luta revolucionária dos oprimidos contra os opressores. Até agora nós temos falado de pobre, nós temos falado de proletário, nós temos falado de povo. Mas tem muitos oprimidos. Por exemplo, as mulheres são oprimidas. Todo mundo sabe que as mulheres são oprimidas
pelos homens, teologia feminista da libertação. A gente sabe, é evidente, que os homossexuais são oprimidos. Teologia gay da libertação. Eu normalmente evito usar esta palavra porque é uma palavra acunhada por eles e não temos que usá-la, mas infelizmente o nome oficial é esse. Mas tem homossexuais mulheres. Teologia lésbica da libertação. A terra é oprimida pelo homem. Vocês sabem que a terra é oprimida pelo homem. Ecoteologia da libertação. Mas tem raças oprimidas. Os índios são oprimidos. Teologia indigenista da libertação. E nós vemos o folheto que o nosso amigo Dr. Nelson Barreto estava distribuindo. Cita, por exemplo, a CPI contra o CIMI. CIMI é o Conselho Indigenista Missionário da CNBB. E a CPI, portanto, não nós, TFP, não nós, Instituto Pino Correio de Oliveira, não nós, conclui isto. O CIMI, quer dizer, a Esquerda Católica Indigenista, faz incitação ao crime, desobediência, ódio, sectarismo, enfim, todos os ingredientes necessários para que uma nação democrática sucumba. Ora, eles dizem, e com isto acabo, nós temos que nos libertar de tudo, absolutamente tudo. Então, temos que nos libertar disto, temos que nos libertar do outro. Vocês sabem qual foi o tema do último Congresso dos Teólogos da Libertação? Nós temos que nos libertar da última opressão que tem no universo. O que é? Deus. Nós temos que nos libertar de Deus. Chorem, riam, não sei, realmente não se sabe como reagir. Ora, teologia, quer dizer, estudo de Deus. Como é que a gente fala de uma teologia sem Deus? Então eles chamam de teologia genérica. Então, os senhores veem, teologia da libertação é uma doutrina que se aplica a qualquer processo revolucionário em ato. Pode tomar as formas que quiser, teologia feminista, indigenista, teologia negra, teologia ecoteologia, etc, etc. E quer se libertar não das estruturas que causam pobreza, mas quer impor estruturas que causam pobreza, libertando-se de qualquer, aspas, opressão, até da, e aqui 1 milhão de aspas a cada lado, opressão de Deus. Portanto, estamos falando de uma corrente muito perigosa, de uma corrente que nós temos que conhecer e nós temos que combater. Por muitos anos, o professor Plínio Correia de Oliveira combateu a teologia da libertação na forma que tomava então. Agora toca a nós combater a teologia da libertação nas formas que está tomando hoje. Muito obrigado e desculpe ter passado um par de minutos. O meu voo de volta para a Itália sai amanhã às 2 da tarde. Então, até então temos tempo, não se preocupe. Eu lembro também que está sendo feito o lançamento do livro. Está ali à venda um preço promocional de R$30 para esse lançamento. Então as pessoas depois poderão ter acesso a esses documentos todos que o professor Júlio falou. Talvez pegar um pouco aqui pela a doutrina, umas 3 perguntas. Teologia da libertação veio de uma longa sucessão de decadência doutrinária e ação. Qual será
o seu ponto final. Tem todo um capítulo dedicado aos últimos horizontes da teologia da libertação. Se passa da libertação religiosa, libertação social, da libertação política, à libertação moral, na qual, por exemplo, nós temos que libertar das imposições internas que nós temos sobre nós. Então, assim como a teologia da libertação política usava o marxismo para analisar as situações de opressão política, estas novas teologias usam o freudismo para analisar as, aspas, opressões internas. Tem teólogos que vão muito além. Leonardo Boff, por exemplo, os senhores vão cair de costas, vão estar sentados, mas, por exemplo, se eu deixar cair este livro, ele cai. O quê? Se eu deixar cair, ele cai. Por quê? Porque tem uma lei que oprime o livro não é livre de subir. Não, ria, mas é assim. Agora, assim como tem as leis dos homens que nos oprimem, tem as leis da natureza que nos oprimem. Então, eles acenam, Leonardo Boff, a uma libertação da natureza das próprias leis que a governam. Ora, quem é que criou essas leis? É Deus. Portanto, os senhores veem que os últimos horizontes vão muito além do problema meramente político. E tem todo um capítulo sobre isso quando os senhores lejam o livro. Os senhores vão ver toda a sequência lógica que depois acaba nestes últimos horizontes. Atualmente, a teologia da libertação apoia o terrorismo islâmico, que degola e persegue cristãos onde são estes nossos irmãos minoria. Pergunta. Não se pode dizer que a teologia da libertação apoie isto. Tem teólogos da libertação que o fazem numa clave anti-ocidental. Ele diz, olha, qualquer coisa que possa destruir a civilização ocidental tradicional, para nós vai bem. Então, eles de fato apoiam muito. Por exemplo, falando de uma perspectiva europeia, vocês sabem que tem uma fortíssima imigração islâmica na Europa. Esta imigração é facilitada pela esquerda católica, pelos filhos da teologia da libertação. Por quê? Porque eles querem o que eles chamam uma sociedade multicultural. O que é a sociedade multicultural? É a destruição da civilização cristã ocidental, porque a Europa nasceu da civilização cristã, e a Europa é cristã. Uma Europa multicultural não seria mais cristã. Então a gente vê como eles apoiam a violência, alguns sim, a maioria ainda não, mas eles apoiam a islamização do Ocidente, porque eles veem no Islã um fator de destruição da civilização cristã. Professor, podemos então dizer que a teologia da libertação é uma gnose? Porque, pela sua fala, a teologia da libertação é uma leitura socialista do comunismo, do cristianismo. É uma desviação, porque não existe leitura socialista do cristianismo. É uma contradição nos termos. Existe uma subversão do cristianismo para chegar até o socialismo, que Pio XI fosse socialismo e catolicismo são termos contraditórios. Uma afirmação, pergunta se o confirma, um espião romeno, Ion Mihai Patsipa, general da polícia secreta, afirmou que a ex-KGB financiou a teologia da libertação. O general Ion, que quer dizer João Patsipa, ele era rumeno, ainda está vivo, ele é rumeno, mas ele era cidadão soviético. Ele fugiu para o Ocidente, era chefe da KGB, vocês sabem que são os serviços secretos soviéticos. E falando de serviços secretos, a gente fala de um organismo que controlava tudo.
parêntese, como hoje a filha da KGB, que se chama FSB, também controla tudo na Rússia, fechou parêntese. Ele foi o mais alto oficial da KGB a fugir para o Ocidente. Ele tem um livro em que ele diz que foram eles, KGB, que inventou a teologia da libertação. Foram eles que no ano 64 apresentaram um projeto para Khrushchev, para o chefe do Partido Comunista Soviético e, portanto, primeiro-ministro da Rússia. Eu acho que ele exagera. Evidente que a KGB financiou, evidente que a KGB ajudou, e eu cito aqui documentos que mostram isso. Eu acho que ele exagera no dizer que eles inventaram a teologia da libertação, que, como nós vimos, a teologia da libertação provém de correntes que infelizmente já existiam na Igreja Católica. Em todo caso, a KGB teve um papel muito forte na teologia da libertação. Eu cito, por exemplo, um documento de uma analista soviética, uma senhora Valentinova, que diz: as comunidades eclesiais de base são a nova igreja do socialismo soviético. Aqui são duas perguntas. Percebo que mesmo nas paróquias, onde os padres rompem com a teologia da libertação, o modo de organização não rompe com a prática. O que se pode fazer quanto a isso? Não sei se entendeu o que dizer. Mais ou menos. O padre muda, mas a paróquia continua a teologia da libertação. Olha, o que eu tenho visto é, se uma paróquia continua assim, que já foi conscientizada, a única ação é mostrar a doutrina católica como ela é. E mostrar a doutrina católica, não só a doutrina católica, mas eu diria, isto é toda outro tema que absolutamente não temos tempo para ver hoje. Os senhores ouviram falar já de conscientização, de educação conscientizadora, educação libertadora. Estou vendo do Paulo Freire, vem do movimento de educação de base dos anos 50, lá no Nordeste, etc. O que eles dizem é que a conscientização, antes de cambiar a doutrina, antes de cambiar as cabeças, tem que cambiar o temperamento das pessoas. Todo mundo sabe que brasileiro é pacato, brasileiro é cordial, brasileiro... perdoe que conte um fatinho que me aconteceu no avião vindo para aqui. Era um avião brasileiro com tripulação brasileira. E eu vi que as aeromoças estavam se preparando para servir alguma coisa. Eu disse: vamos ter almoço? Se não, vai ser um quichute só. E eu, brincando, disse: dá para não morrer de fome, não? Imediatamente a aeromoça disse: coitadinho, senhor, só tem fome, a gente dá isso, dá o outro. E eu estava brincando, né? Mas esse é o brasileiro. Ora, a educação conscientizadora tem que transformar esse brasileiro pacato num revolucionário tipo MST. Então, antes de fazer um apostolado, ou além de fazer um apostolado na doutrina, nós temos que fazer um apostolado de temperamentos. Essas paróquias se desmontam quando a gente pode trabalhar nelas, fazendo as coisas que a igreja sempre fez. Perdão, as devoções populares, etc, etc. Por favor. E difundindo o livro. Eu não posso dizer isso, doutor. Pode. Tem umas 3 perguntas, mais ou menos, juntas. O nome da teologia da libertação surgiu com Nikita Khrushchev, que é a base da teologia da libertação. Segundo Olavo de Carvalho, foi concebida por Nikita Khrushchev. Pergunta se a informação é verdadeira. Não é verdadeira, porque a expressão teologia da libertação foi lançada em 1959 por Juan Luis II, teólogo da libertação uruguaio.
Onde entra Gramsci nesse movimento? Bom, aí temos que explicar quem foi Gramsci. Explico em 30 segundos. Logo após a Revolução Soviética, em 1917, que foi uma revolução, aspas, clássica, quer dizer, com Lenin, tomamos o poder pela força e depois usamos o poder para mudar a sociedade. Já logo depois começaram a sair pensadores e líderes comunistas que disseram, olha, vamos ter que começar a pensar no pós-comunismo, porque a gente não é que possa fazer a mesma coisa em todo o mundo. Então teve várias correntes, por exemplo, vocês já ouviram falar da escola de Frankfurt. São pensadores, sobretudo alemães, que se reuniam na Universidade de Frankfurt, depois emigraram para a França, depois para New York, mas eles começaram a estudar o pós-comunismo. Por exemplo, estudaram o papel que a revolução sexual teria no dinamismo do processo revolucionário. O livro A Revolução Sexual como Factor da Revolução Comunista é do ano 1936, escrito por Wilhelm Reich. Então, a Revolução Sexual não é dos anos 60, já os comunistas nos anos 30 estavam planejando. Gramsci, um italiano, é cofundador do Partido Comunista Italiano, foi posto na cadeia pelo Mussolini, morreu na cadeia, homem inteligentíssimo. Vocês vejam quanto era inteligente. Vocês sabem, ele lia todos os jornais italianos todos os dias. Vocês sabem qual é o primeiro jornal que ele lia? Observatório Romano. Porque ele dizia, o que acontece na igreja é o eixo de todo o acontecer na Itália e no mundo. Bom, ele elaborou uma teoria da hegemonia. O marxismo clássico, entre mil aspas, dizia, o que tem uma hegemonia de propriedade, tem pessoas que têm mais e outras que têm menos. Quem tem mais não tem só dinheiro, mas tem também poder. Então, uma hegemonia do dinheiro, uma hegemonia do poder. O Gramsci diz, não, tem outra hegemonia, que é a hegemonia cultural. As classes opressoras, ele diz, criam uma cultura que é toda ela feita para manter o povo oprimido. Então, se a gente não pode fazer uma revolução social, política, econômica, façamos uma revolução cultural, porque mudando a cultura, a gente muda a sociedade. E é basado em Gramsci que começa todas as novas tendências revolucionárias. O próprio Paulo Freire era um gramsciano. Eu falo muito do Paulo Freire porque realmente ele contribuiu, desgraçadamente, infelizmente, muito para o processo revolucionário no Brasil. Agora, eu que fui cortado nas perguntas aqui. Vou reunir perguntas sobre a questão do Papa, se o Papa Francisco é a consolidação e o texto do socialismo dentro da Igreja Católica. O que o senhor pensa sobre a renúncia de Bento XVI? O Vaticano tem conhecimento da teologia da libertação? E se tem, qual a providência que está tomando para extirpar o mal que causa? Bom, aí são 3 conferências. Bom, ponto 1, o Papa Francisco. O Papa Francisco é partidário, ele vem de uma rama da teologia da libertação que chama teologia do povo. A teologia do povo rejeita alguns aspectos da teologia da libertação, por exemplo, o marxismo, por exemplo, a luta de classes marxista, mas assume o núcleo da teologia da libertação, que é a visão dialética povo e o que eles chamam antipovo. Então, é uma visão populista que acaba sendo também revolucionária. Mas a gente, se quer ser objetivo, tem que distinguir. Tem a teologia da libertação, tem a teologia do povo, a teologia del pueblo, que eles chamam. Os teólogos do povo, argentinos, porque são quase todos argentinos,
participaram de todos os congressos da teologia da libertação. Foi só nos fins dos anos 60, sobretudo nos 70, que eles se separaram como uma rama lateral. A segunda pergunta é a renúncia de Benedicto XVI. Eu respondo com as palavras de um grande amigo nosso, o cardeal Burke, Raymond Burke, que diz: eu não entendi. Se ele, que era cardeal de Cúria, prefeito da assinatura apostólica, não entendeu, eu também não entendi. E a última pergunta era? A última... Perdão, eu perdi o fio da... Eu também perdi aqui. O Vaticano e a teologia da libertação. Perfeito. Os primeiros em fazer uma campanha pública contra a teologia da libertação, e eu digo isso com muito honor, muita honra, fomos nós, no Peru, logo depois que foi publicado, porque a expressão teologia da libertação foi já feita por Juan Luis II no 59, mas a data de nascimento, digamos, oficial, em 1971, com o livro de Padre Gustavo Gutiérrez, Uma Teologia da Libertação, que não apenas foi publicado, uma pessoa que vejo aqui sentado em primeira fila, o professor Gregório Vivanco Lopes, fez um estudo desse livro. Nós éramos meninotes, o mais velho de nós tinha 19 anos, portanto ele fez um estudo, passou para nós, a gente estudou, fizemos uma revista e no ano 73 lançamos a primeira campanha mundial contra a teologia da libertação. Isso a gente fala até no Vaticano, eles aceitam porque é a verdade histórica. Passam os anos e vem eleito João Paulo II, eleito Papa João Paulo II. Ele começa a mudar um pouco as linhas de aceitação da teologia da libertação que tinha antes e começa a criticar a teologia da libertação. Discurso em Puebla, no terceiro CELAM, que é da Conferência Episcopal Latino-Americana. No ano 84, o cardeal Ratzinger, por ordem de João Paulo II, publica a Instrução Pastoral Libertatis Nuncius, que condena a teologia da libertação, condena vários aspectos da teologia da libertação, não a condena toda. Tanto assim que o Dr. Pino Correa de Oliveira escreveu 2 ou 3 artigos na Folha de São Paulo, onde ele diz: o Papa fechou uma batente da porta, a gente quer esperar que ele feche também a outra. Infelizmente essa segunda batente não foi fechada. Então teve uma condenação, Instrução Pastoral Libertatis Nuncius, não foi uma condenação total. Mas a própria teologia da libertação começou a morrer, um pouco pela condenação, um pouco pelo fato que João Paulo II começou a eleger bispos, já não na linha da teologia da libertação, um pouco porque a própria praxis histórica, o comunismo soviético começou a definhar. Passam os anos e, de repente, Padre Gustavo Gutiérrez, Papa Benedicto, traz ao Vaticano como prefeito de uma congregação do Vaticano, a Congregação para o Clero, o futuro cardeal Brás de Avis, brasileiro, teólogo da libertação, da linha da teologia da libertação. Pouco depois, ele mesmo nomeia prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Gerhard Müller, discípulo de Padre Gustavo Gutiérrez. Logo depois trazem Padre Gustavo Gutiérrez e reabilitam a teologia da libertação. Tanto que o porta-voz do Vaticano, Padre Lombardi, diz que a teologia da libertação tem sido reabilitada e tem passado a formar parte do magistério da Igreja. Foi aí que eu disse: isto assim não vai. Foi aí que eu tirei da gaveta o velho livro que o Dr. Plínio tinha revisado e foi ajornado, se foi atualizado, e este é o livro.
agradecendo ao professor Júlio, que não fugiu de nenhuma pergunta e respondeu a todas. E passar a palavra agora para Sua Alteza Imperial, o Príncipe Dom Bertrand. Cabe a mim dizer algumas palavras de encerramento. Não tenho palavras para elogiar. Como já é tradição, cabe a mim dizer algumas palavras de encerramento. Eu não tenho palavras para elogiar a brilhante palestra feita por um brilhante discípulo do professor Plínio de Oliveira, Sr. Júlio Loreto. Os senhores veem nele uma pessoa culta, uma pessoa que tem fé, uma pessoa que é combativa, um católico militante. Esta é a grande virtude do Sr. Júlio Loreto, e esta conferência para nós não acaba aqui, mas é um convite à luta. É um convite a nos libertarmos da teologia da libertação. É um convite a continuarmos a contra-revolução iniciada brilhantemente pelo professor Plínio de Oliveira contra esse processo mundial de destruição da cristandade. É um convite a seguirmos firmes na fé. Há uma expressão muito bonita de São Pedro: resistite fortes in fide, resisti fortes na fé. Não nos deixemos que os acontecimentos abalem nossa fé. Pelo contrário, nós devemos reforçar nossa fé frente à investida do inimigo, certos de que a Santa Igreja vencerá. Nós lutamos com as duas pontas garantidas. Nós temos a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo que as portas do inferno não prevalecerão. Isto é, a Igreja, que é o corpo místico de Cristo, por maior que sejam os abalos criados pelos seus maus filhos, os da teologia de libertação, ou melhor, nem dizer são filhos, porque na realidade são inimigos da fé. Mas nós temos também do outro lado a promessa de Nossa Senhora em Fátima, quando ela diz: por fim, o meu imaculado coração triunfará. E nós temos que fazer o nosso lema de vida, aquilo que é o lema de vida, o lema do pontificado de um grande Papa, um grande santo, que foi São Pio X. O lema do pontificado dele era instaurare omne in Cristo, restaurar tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. A única solução que há para os problemas modernos é a restauração da cristandade. Mesmo aqui no Brasil, nós estamos passando um período de transição, nós estamos nos libertando, para usar a expressão de libertação, de uma seita chamada PT, uma seita que nasceu da teologia de libertação. Eu tenho aqui no meu bolso, mas já foi citado aqui, mas tem outras citações mais contundentes do presidente Lula, em que ele afirma claramente que ele é fruto da teologia da libertação. Foi a teologia da libertação que criou o PT, e foi a teologia da libertação que o elegeu no Brasil. Nós estamos libertando dessa seita nesse período de transição, mas não tenhamos ilusão. Nós não podemos descansar sobre uma eventual primeira vitória, que tudo indica que será o impeachment do poste que ele pôs no poder. Mas depois nós temos que continuar a nossa luta, porque nós só venceremos com a vitória plena da Santa Igreja, com a restauração da cristandade. Nosso ideal, o ideal o qual nos convida a Santa Igreja Católica, a nossa fé, é a instaurar em nome de Cristo. É que as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando diz: ide e evangelizai todos os povos, se realizem plenamente. Aqui nós rezamos Pai Nosso, Pai Nosso todo dia: venha a nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade. Esse é o nosso ideal. Nós queremos realmente o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. E o meio para chegarmos a isso é o combate, o estudo, o combate e a oração. O senhor Lorena fez referência exatamente que aqui no Brasil é preciso, junto com a doutrina, junto com a luta, é o aspecto tendencial, é o aspecto de criar um ambiente. Ainda estou chegando em Belo Horizonte, anteontem cheguei em Belo Horizonte, e lá estive com um padre de um convento que é absolutamente revolucionário. E agora mudou. E ele me disse o seguinte: o que eu fiz? Promovi o rosário. Mudou o ambiente.
completamente, mudou completamente o ambiente. Promovia a devoção popular, mudou o ambiente. Então, a trilogia para nós é a oração, o estudo, esses livros para conhecer o inimigo, conhecer os nossos ideais, saber o que é a cristandade, o que é a sociedade hierárquica sacral que nós tanto desejamos, que é o reinado social do nosso Jesus Cristo, que só nos virá por meio da Santíssima Virgem, que é o reinado de Maria. Nós temos que, então, combater, estudar, combater e rezar, porque tudo isso depende. O homem luta, dizia Santa Joana d'Arc, e Deus a vitória. Se nós queremos a vitória, nós temos que lutar, confiar, pedir e continuar essa luta para a qual todas as senhoras e os senhores aqui estão convidados. É uma questão de sobrevivência da nossa fé, inclusive para nós mesmos. Se nós não lutarmos, a nossa fé fica mal. Se nós lutarmos, nós reforçamos nossa fé, nós salvamos nossa pátria, nós realizaremos o nosso ideal, que é a restauração da cristandade. Com essas palavras, agradecemos ao Dr. Adolfo Nenenberg, presidente do Instituto Nicolau de Oliveira, e peçamos ao Nosso Senhora de Fátima que o quanto antes aquilo que ela anunciou em Fátima se realize. Isto é o triunfo do Imaculado